sonhos e determinação. O que impulsiona grandes decisões. Todas as viagens que fiz foram pela jornada, não pelo destino. Para alguns, a razão para competir é estar na linha de chegada. Meu objetivo era chegar lá o mais rápido possível, mas o que eu queria mesmo era estar no mar. Eu adorava estar no mar. Ellen MacArthur, velejadora recordista da volta ao mundo e ativista ambiental. Início de carreira. As carreiras de muitas das pessoas que entrevistei, e Ellen MacArthur é um bom exemplo, foram extremamente influenciadas por acontecimentos significativos na infância e na juventude. Deixe-me contar sobre alguns deles. Para Ellen, os sonhos e as ambições estavam presentes quando ela era muito nova. Como ela me disse, houve 2 grandes decisões na minha vida. A primeira foi quando me foi dada a oportunidade de ir velejar pela primeira vez no barco da minha tia Thea. Eu só tinha 4 anos. Lembro-me da viagem até lá, sentada e olhando pela janela do carro da minha tia, enquanto atravessávamos as planícies baixas de Essex a caminho do barco. Eu nunca tinha ido a Essex. Nunca tinha visto planícies assim, porque eu era de Derbyshire. Lembro-me de ver o barco pela primeira vez, sabendo instintivamente qual era o barco certo, parado num ancoradouro no rio. E foi uma sensação incrível subir a bordo, porque era como entrar em um novo mundo. Estava tão entusiasmada que tentei passar por baixo dos cabos, pelos quais normalmente se passa por cima, e fiquei presa porque estava usando um grande colete salva-vidas. Entrei a bordo e lembro-me de olhar para cima e para baixo, olhar em volta. E depois a minha tia abriu as portas. Lembro-me de pensar que aquilo era tudo de que uma pessoa precisa. Era uma pequena casa que podia ir para qualquer lugar. A sensação mais incrível de todas foi a primeira vez que içamos as velas. Para uma criança de 4 anos, era o maior sentimento de liberdade que poderia ser experimentado. Era aquele sentimento de que podíamos ir a qualquer lugar do mundo. O céu é o limite. Aquilo abriu uma infinidade de oportunidades, de aventura e aprendizado. O entusiasmo de Ellen fez com que ela desejasse ter um barco mais do que tudo, mas a geografia e os meios limitados de sua família eram apenas 2 dos obstáculos. Perguntei-lhe se seus pais compreendiam a profundidade da sua paixão por barcos e como ela acabou conseguindo dinheiro. Os pais dela entendiam o que estava acontecendo? Naquele momento, acho que não. Depois, eles com certeza entenderam em partes. A questão financeira é algo muito interessante de se contar, porque eu não tinha dinheiro. Nós não recebíamos mesada quando crianças, então eu pedia dinheiro de aniversário e Natal. Nós costumávamos receber algo em torno de 15 libras, acho, quando eu era pequena, que depois progrediu para 20 libras nos aniversários e no Natal, e eu costumava aplicar em uma poupança. Quando comecei a frequentar o ensino médio, eu tinha controle sobre o dinheiro do almoço, o qual eu recebia diariamente, não semanalmente como antes. Então, durante a semana, eu não almoçava, ou então comia feijão e purê de batata, que custava 4 pence, e colocava um monte de molho, que era de graça para dar sabor. Assim eram minhas refeições. O restante eu economizava todos os dias, dos 11 aos 17 anos. Foi a única forma que encontrei para economizar. Não podia trabalhar depois da escola, pois morávamos no meio do nada. Eu trabalhava em casa, mas nunca recebi nada por isso. Não foi assim que fomos educados. Por isso, economizei durante a época da escola. Não sei se meus pais sabiam o quanto eu estava engajada naquilo, porque nunca lhes contei sobre isso. Na verdade, eles só souberam disso aos 18 anos, quando parti na minha primeira viagem sozinha pela Grã-Bretanha. E alguém me perguntou numa entrevista: "Então, Ellen, como é que você juntou dinheiro para seu primeiro barco? Seus pais compraram para você ou algo assim?" E aquilo me chocou, porque não foi nada disso. Tive de poupar cada centavo. Eu disse no rádio que ou comia purê de batatas e feijão todos os dias na escola, ou pegava pão ou banana de casa. Minha mãe e meu pai reagiram muito mal a essa fala, porque pensaram que isso os tornava pais ruins. Mas a realidade era que essa foi a única forma de conseguir o que eu queria. O primeiro barco que tive custou 535 libras, que era muito dinheiro. Quando eu estava na escola, queria muito navegar ao redor do mundo. Li tudo o que pude, desde Swallows and Amazons
Andorinhas e Amazonas, em tradução livre, até autores como Sir Francis Chichester, Robin Knox Johnston, Naomi James. Eu li tudo que estava ao meu alcance que pudesse me ensinar algo sobre o assunto. Eu ficava no meu quarto durante horas lendo esses livros, aprendendo, tentando compreender, tentando aprender o máximo que podia sobre navegação. Agarrava-me à expectativa da semana em que ia navegar, todos os verões com minha tia Thea, porque era só isso que importava. Era o feriado que a família passava toda junta, 7 de nós e o cachorro rumo à costa leste. A determinação de Ellen foi extraordinária. Entre as competições, ela vivia com apenas 10 libras por semana e morava em uma casa móvel. Quando percebeu que precisava de patrocínio, escreveu 2.500 cartas antes de conseguir encontrar um. Vamos entender algumas das decisões incríveis que ela tomou, primeiro para realizar suas ambições de velejar, depois para abandonar o mar pelo seu trabalho pioneiro em sustentabilidade e economia circular. Paddy Eckersley, que mais tarde ficou famoso como o capitão da companhia aérea cujo heroísmo e tomada de decisão salvou centenas de passageiros em um Boeing 747 com 2 motores em chamas durante a decolagem de Jeddah, Arábia Saudita, cresceu na Zululândia na década de 1940. Ele me disse: "Nasci em uma pequena aldeia no norte de Natal. Era muito rural, muito simples. Os banheiros ficavam fora das casas, coisas assim. Meu avô era inglês, veio para a África e se casou com uma moça local. Ele e o irmão eram conselheiros de um dos rebeldes pretendentes ao trono Zulu. Isso foi no final de 1890. Eu sempre tive interesse em voar, seja lá qual a razão disso. Quase não conseguia ver aviões por morar no campo, mas tínhamos um médico que voava até lá para cuidar das aldeias. Ele tinha um pequeno avião de 2 lugares e, sempre que podia, eu corria para a pista de pouso. Como cresci na África do Sul, voar era um sonho impossível por causa das leis do apartheid. Portanto, não havia maneira de eu chegar nem perto de aprender a voar ou de me tornar piloto. De todo modo, frequentei a escola e depois a faculdade em Durban. Retornei como professor. Praticamente todas as possibilidades de carreira estavam fora de nosso alcance, exceto o ensino. Pensei que poderia me tornar médico, mas havia uma cota de quantos de nós poderiam praticar a medicina, porque, enquanto pessoas não brancas, apenas alguns poucos ganhavam autorização a cada ano para se tornar médicos. Passei menos de 1 ano dando aula na África do Sul e depois decidi partir para a Rodésia, porque estavam recrutando professores e gradualmente acabando com o tipo de governo do apartheid. Eu tinha acabado de fazer 21 anos. Eles me deram um emprego e me alocaram no que era então conhecido como Nyasalandia, parte da então Federação da Rodésia e Nyasalandia. Pensei, bem, este país é mais receptivo a novas ideias e tentei entrar para o aeroclube, porque essa era a única maneira de entrar na aviação com a minha idade. Mas ainda havia muitos sul-africanos em Nyasalandia e Rodésia. Os clubes eram muito exclusivos, era muito difícil de se tornar membro. Mas felizmente para mim, havia um inglês que trabalhava como controlador de tráfego aéreo em Blantyre. Ele tentou me ajudar a voar, mas se deparou com uma série de obstáculos e foi um fracasso. Fui para a Rodésia do Norte, mais tarde Zâmbia, por conta da dissolução da federação. Felizmente para mim, o mesmo sujeito também se transferiu para lá e voltamos a nos encontrar. Passamos por muitos problemas, mas acabei conseguindo e me tornei o primeiro não branco do aeroclube. Comecei a pilotar, fiz o curso, obtive uma licença privada e, finalmente, voei. Carl Gregory é o diretor-geral do site de encontros de sucesso Match.com. Carl nasceu em Malta, como me explicou. Os turistas costumavam parar em Malta e comprar roupas feitas à mão. Meu pai fornecia toda a lã às pessoas que fabricavam essas roupas. Vender lã em Malta, um país mediterrâneo quente, é como vender gelo aos esquimós. Tarefa difícil, mas eles se saíam muito bem. Eu já me interessava pelo negócio quando era jovem, mas sempre que oferecia ideias a ele ou a seus irmãos, eles eram desdenhosos e antiquados.
Logo entendi que não seria capaz de operar, viver e fazer negócios em Malta. A essa altura, eu tinha cerca de 12 anos, e uma das primeiras decisões foi que eu teria de estudar fora do país. Então, mais tarde, quando me formei, minha segunda grande decisão foi estudar na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, onde fiz mestrado em marketing internacional. Sir Colin Moynihan é presidente da Associação Olímpica Britânica. Quando o entrevistei, Colin me disse que sua infância tinha sido longe da navegação e que ele sentia que tinha muito o que fazer. O catalisador da ambição e direção da minha vida foi, inquestionavelmente, a perda do meu pai, quando eu tinha 10 anos. A partir daquele momento, surgiu a responsabilidade de cuidar de minha mãe e irmã mais nova, além do peso de precisar dar rumo à minha própria vida. E eu estava plenamente ciente, mesmo naquela época, de um extraordinário histórico familiar em que, depois de 12 gerações de Moynahans servindo no exército, meu bisavô foi o único não oficial a conseguir a Cruz Vitória no primeiro dia em que foi concedida pela Rainha Vitória na Crimeia. Andrew Moynihan não tinha dinheiro naquela época e veio de uma família que compartilhava uma pequena casa em Leeds. Ele foi informado pelo Duque de Cambridge que, por causa de sua bravura, o Duque educaria seu filho, caso ele algum dia tivesse um. Ele teve, e a promessa foi devidamente honrada. Berkeley Moynihan, meu avô, depois de gerações de ancestrais no exército, decidiu que sua vida deveria ser dedicada a curar as pessoas. Ele passou pela enfermaria de Leeds e disse que os Moynihan já tinham lutado o suficiente. Era hora de começar a curar, e acabou se tornando o cirurgião principal de sua época. Cirurgião do rei e cirurgião geral na Primeira Guerra Mundial. Ganhou um pariato pelos seus serviços de medicina, mas não se mudou de Leeds. A enfermaria de Leeds era a sua casa. Cresci com essa história de família e, mais extraordinária ainda, a história dos 4 irmãos Moynihan de Tipperary mortos no mesmo dia na Batalha de Malplaquet, 1709. Então, é possível dizer que eu estava muito consciente, quando criança, de que havia muito o que fazer depois da morte precoce de meu pai por ferimentos muito graves sofridos na Índia durante a Segunda Guerra Mundial. Todo o dinheiro da família do meu avô estava bloqueado pelo testamento, e o testamento foi diretamente para o meu meio-irmão Anthony, o famoso playboy. Ele pegou todo o dinheiro e por isso nos mudamos para o bangalô do jardineiro, onde, em uma pequena propriedade de 2 quartos, contamos com meus padrinhos para nos ajudar. Minha mãe trabalhava fora, e a vida virou o oposto do estilo que desfrutávamos em Ashtead. A Haberdashers Company, sem que eu soubesse, pagou pela minha educação na Monmouth School. Nigel Jones é o CEO da Publicis London, uma agência de publicidade, e foi um prodígio do xadrez na juventude. Ele me contou: tenho muitas teorias e pensamentos sobre xadrez porque tenho jogado literalmente toda a minha vida. Eu comecei quando tinha cerca de 6 anos e joguei quase continuamente até os 24, 2 a 3 horas por dia, incluindo fins de semana. Foi uma grande parte da minha juventude, na verdade, e não me lembro de uma época em que não jogava xadrez a sério. Nigel era um dos Jones Boys, 3 irmãos jogadores de xadrez profissional. Eu sou o mais velho, depois vem Chris e então o Patrick. Éramos jogadores muito diferentes. Chris nasceu jogador de xadrez. Ensinaram a ele como jogar aos 5 anos de idade. Quando tinha 5 anos e um dia, já era um brilhante jogador. Ele era tão bom quanto Nigel Short e tinha exatamente a mesma idade. Quando eles tinham 17 anos, acho que Chris foi classificado como o 3º melhor jogador do mundo com menos de 18 anos. Patrick, por outro lado, sempre foi um pouco disléxico. Ele é incrivelmente inteligente e tem até um doutorado, mas ele tem dificuldade com a língua e, quando criança, precisou trabalhar arduamente para se tornar um grande jogador. Ele praticava 4 ou 5 horas por dia e acabou por se tornar também um excelente competidor, quase por pura determinação. Minha habilidade estava em algum lugar entre eles.
Ambos me diziam que achavam que minha principal característica era ser a pessoa mais competitiva que já haviam conhecido. Eu nunca aceitaria deixar que alguém me derrotasse no xadrez, e foi isso que me motivou. Vou lhe dizer outra coisa que é um grande condutor na minha vida, tão fundamental que tem sido uma influência em praticamente todas as decisões que tomo. Tive um câncer que era supostamente terminal quando tinha 19 anos, entre a escola e a universidade. Passei por 3 anos de tratamento, mais de 200 doses de radioterapia, 1 ano de quimioterapia, 5 ou 6 operações, perdi muito peso e todo o meu cabelo. Seja como for, não me matou. Acabou por não ser terminal, obviamente, ou eu não estaria aqui. Acho que sou um dos pacientes com linfoma de Hodgkin em estágio 4 que sobreviveu por mais tempo na Grã-Bretanha. Já estou há mais tempo sem ele do que o tempo que vivi antes dele, na verdade. E isso traz consequências bastante interessantes. Significa que sou uma das poucas pessoas na Grã-Bretanha que fez radioterapia há mais de 25 anos. E os médicos não sabem realmente o que acontece após 25 anos de radioterapia. Portanto, sou uma espécie de experimento, e agora parece que eles pensam que 20 anos é um tempo-chave para a radioterapia, algum tipo de meia-vida fundamental, depois da qual pedaços do corpo que não funcionam há 20 anos voltam a funcionar de repente. É interessante. David Jones, outro Jones publicitário, mas sem parentesco, o CEO global do grupo Havas, cresceu em meio a circunstâncias prósperas em Cheshire. Meu pai era o diretor-geral de uma grande empresa têxtil e por isso eu tive uma infância feliz e tranquila com tudo de que precisava. Apesar disso, eu era um idiota e um verdadeiro rebelde. Minha irmã mais velha era um gênio, tirava as melhores notas em tudo. Para dar um exemplo, ela tirou a 2ª melhor nota no país nos exames para se tornar contadora certificada. A maioria das pessoas reprova nesses exames a primeira vez, e ela era a número 2 na Grã-Bretanha. E ainda assim ficou desapontada, porque ela era apenas a número 2. Acho que decidi que a única forma de deixar a minha marca era ser um rebelde. Dessa forma, muitas vezes eu me metia em apuros e meus pais me mandaram aos 16 anos para a Índia por 3 meses para ficar com a minha madrinha que morava lá. Viajamos em trens de 2ª e 3ª classe pela Índia, quase fomos sequestrados, ficamos presos nos Himalaias em deslizamentos de lamas, contraímos uma doença muito grave com uma taxa de mortalidade de 98% e fomos hospitalizados. Acho que aquilo me abriu os olhos para o idiota que eu era. Esse foi provavelmente o primeiro passo para me tornar uma pessoa decente. Eu realmente tinha interesse em negócios e em idiomas, mas o problema era que todos os cursos universitários que combinavam esses 2 aspectos na época ofereciam apenas 1 ano no exterior como assistente de idiomas. Eu não queria isso. Depois, surgiu um novo e brilhante curso que pude cumprir em 2 anos numa escola de negócios no Reino Unido e outros 2 anos em outra escola de negócios, na Alemanha, estudando ao lado de estudantes alemães, falando alemão. Todos os exames foram no idioma local e não abriram exceções pelo fato de eu não ser alemão. Foi o primeiro diploma em administração de negócios a ser patrocinado pela União Europeia. Eu só tinha 18 anos. Isso foi muito bom para mim em vários sentidos. No mundo de hoje, se você for para outros países, está muito conectado. Existem celulares, e-mail e assim por diante. Mas naquela época, as cartas eram a única maneira de você se manter em contato com a família e amigos. Além de um telefonema a cada 2 semanas de uma cabine telefônica, algo que custava, em termos de moeda atual, cerca de 200 euros. Então, me vi sozinho no meio do sul da Alemanha e não fui para casa durante 6 meses. Não conhecia ninguém. Estava isolado e precisava me defender sozinho. Não só foi um curso incrível, porque a qualidade da escola de negócios na Alemanha e da educação foi simplesmente soberba, mas foi uma grande experiência a partir dessa perspectiva. A outra consequência foi quando retornei para o Reino Unido e voltei a escrever as provas em inglês. Pareceu-me incrivelmente fácil.
Vitaly Vassiliev é o CEO da Gazprom Marketing and Trading, com sede em Londres. Ele cresceu em um ambiente muito diferente, conforme ele me disse. Nasci em Moscou. Era uma época muito interessante. Quando a União Soviética entrou em colapso, eu estava na idade universitária. Engraçado, era uma ótima universidade. Havia muitas coisas positivas em termos de educação e conhecimento fundamental. Foi interessante também do ponto de vista da adaptabilidade. Você pode ser rebelde e pode sempre encontrar uma maneira, mesmo que algo seja proibido ou não permitido. Se tem alguma coisa que não consegue mudar, precisa liderar um movimento que levará à mudança. E eu decidi falar com os outros estudantes e, eventualmente, me tornei o líder da juventude comunista na escola. Depois, me tornei o líder da própria escola. Como líder da escola, eu tinha poder. Se você quer fazer algo, ser alguém é, na verdade, a chave. Eu disse aos meus amigos, tenham sonhos. Se quiserem mudança, precisam fazer ou construir alguma coisa. E, na verdade, com isso, você estará me ajudando. Havia uma universidade em particular que eu sonhava entrar. As pessoas me disseram que era impossível ingressar lá porque era a melhor. E eu pensei, tudo bem, é exatamente isso o que eu quero fazer. Demorei 3 anos para entrar nela, depois de me formar no ensino médio. Estudei lá e depois da formatura entrei para a empresa Gazprom em Moscou. Simon Calver foi CEO da maior empresa de aluguel de DVD da Europa, a Love Film, durante 7 anos. Em abril de 2012, juntou-se a Mothercare como CEO. Ele me disse que cresceu rodeado de lojas. Meu avô era dono de supermercados e meu irmão do meio nasceu no andar de cima de um deles. Assim, desde muito cedo, já éramos encarregados de organizar prateleiras, fazer merchandising, checar estoque. Foi assim que crescemos. A loja era no centro de um pequeno subúrbio de Gloucestershire e era também o centro das nossas vidas. Para mim, tudo girava em torno do comércio ou do campo de rugby. Foram os 2 principais lugares onde crescemos. Bárbara Cassani, famosa por ter sido responsável tanto por levantar a GoFly, companhia aérea de baixo custo da British Airways, como pela candidatura da Grã-Bretanha para sediar os Jogos Olímpicos de 2012, nasceu nos Estados Unidos. Ela me disse, tudo começou há muito tempo. Acho que é relevante mencionar que eu sou a filha mais nova de 3 irmãos, porque sempre fui uma espécie de pacificadora. Eu, meu irmão e minha irmã éramos muito diferentes. E sempre havia muitas discussões. Eu vim de uma situação familiar muito estressante, cheia de conflitos, e estava sempre tentando descobrir como pacificar as coisas em casa. Por isso, não gosto de conflitos e entendi isso há bons anos. Acho que foi por causa da minha infância. Mas dito isso, sou naturalmente uma pessoa muito questionadora. Às vezes, as pessoas pensam que estou à procura de conflitos, mas, na verdade, estou sempre à procura de resoluções, de preferência de uma forma com que todos se sintam bem. Essa é a bagagem cultural que eu trouxe para o mundo do trabalho. Mudando de rumo. Outras características importantes dos bons decisores que entrevistei são a coragem e a firmeza que demonstraram ao mudar de rumo. Não estou falando de pequenos ajustes, mas sim de medidas muito significativas que os levaram para longe dos campos que lhes eram familiares e onde eles já estavam se saindo muito bem. Começo com Sir Tom Hughes Hallett, que recentemente anunciou sua intenção de abandonar o cargo de CEO do Instituto Marie Curie, após mais de 12 anos no comando. Antes disso, durante muitos anos, Tom foi um banqueiro bem-sucedido. Essa é a história dele. Sim, eu estava ficando entediado. Abri a seção de classificados do Sunday Times. Isso foi em maio de 2000. E havia uma vaga de trabalho anunciada. Marie Curie procura CEO. E não sei porquê, mas recortei o anúncio e coloquei no bolso. Era o bolso de um casaco de tweed. Lembro-me muito bem. Não era um terno. E eu não uso casaco de tweed com muita frequência. Só uma vez a cada 3 meses ou algo assim.
À época, eu era administrador dos bens de uma família na Escócia. E, claro, o que você veste para uma reunião para falar de bens da família na Escócia? Um casaco de tweed. Assim, o casaco de tweed voltou a ser usado, talvez 8 semanas depois, e eu estava chegando em Heathrow, quando o telefone tocou no meu bolso. Tirei o celular e lá estava o anúncio. Eu olhei para ele novamente enquanto esperava no aeroporto e pensei: sabe de uma coisa? Estou realmente interessado. E então tomei outra boa decisão, que foi não responder ao anúncio. Procurei no site e vi que o CEO era Nicholas Fenn. Tínhamos participado dos arranjos de distribuição de bolsa de estudos Jawaharlal Nehru juntos, cerca de 1 ano antes. Eu nunca havia conversado de fato com ele, só lembrava do nome. Então liguei para ele. Eu disse: olha, isso é ridículo, provavelmente é tarde demais. Ele respondeu: pelo contrário, amanhã vamos fazer uma lista dos principais candidatos. E eu acrescentei: bem, não sou de modo algum qualificado. E Nick afirmou: não sei por que você diz isso. E me contou que os 2 últimos diretores executivos haviam sido um general e um embaixador. Então, por que não um banqueiro? Eu não tinha feito nenhum tipo de pesquisa sobre a caridade. Não fiz nenhuma pesquisa comparativa para ver se eu era a pessoa certa para se candidatar. Mas o meu melhor amigo da época de escola, na Enschede, com quem trabalhei durante 12 anos, morreu de câncer aos 40 anos. E ele foi cuidado pelo Instituto Marie Curie. Então, liguei para a viúva dele, Charlotte, e perguntei se devia me candidatar. Ela disse que eu precisava fazer aquilo, que era uma organização maravilhosa. Foi o fim da minha pesquisa. É um tanto vergonhoso realmente, mas ao mesmo tempo, o Barclays estava tentando me recrutar para gerir o seu banco privado, e eu fui. Tentei os 2 ao mesmo tempo, e ambos os lugares me ofereceram os empregos. Tive uma reunião de família. Foi uma reunião incomum. Reuni a família, que era então composta por pessoas de 15, 12, 9 e 47 anos. Fizemos a reunião na casa de campo em Suffolk, discutimos e eles votaram. Tivemos um impasse no júri. As garotas queriam que eu fosse para o Marie Curie. Archie queria que eu fosse para o Barclays, porque disse que seus amigos tinham ouvido falar dele e nunca ninguém tinha ouvido falar do Flemings, que era onde eu trabalhava naquele momento. E o meu mais novo, que é o conservador do grupo, queria que eu ficasse onde estava. Então, as juradas que estavam de acordo ganharam. As garotas ganharam. Porém, eu já tinha decidido de qualquer maneira, para ser honesto com você. Mas eu pensei que era uma decisão importante para ser tomada em família. E, financeiramente, teria consequências. Estou feliz por ter feito a reunião, porque eles, de certa forma, fizeram parte da minha carreira. Eu disse ao Tom que ele foi a primeira pessoa com quem falei que descreveu uma decisão democrática, mas expliquei que estava entrevistando principalmente homens alfa. Sempre vou me lembrar da resposta dele: eu faço tapeçaria e toco cravo. Isso deve dizer algo sobre mim. Disse a ele que nos Estados Unidos, os acadêmicos que escrevem livros sobre a ciência da decisão indicam quase o mesmo tipo de processo de tomada de decisão que acontecerá entre ele e a família. Declarei: isso é supostamente o que se deve fazer. Não é visto pelos acadêmicos norte-americanos, pelo menos, como remotamente excêntrico. Mas você é a primeira pessoa que o fez. Todos os outros tomaram as próprias decisões. Perguntei a ele como se saiu na Marie Curie. Foi simplesmente fantástico. Foram os melhores 12 anos da minha vida, sem dúvida. Adorei cada segundo. Pensei que ficaria durante 5 anos. Não sou muito bom em planejamento de longo prazo. Não sabia o que faria depois. Mas foi como um flash e uma viagem fantástica. Eu realmente gostei muito e tomei algumas decisões muito boas, das quais também me orgulho muito. Em muitos aspectos, Sir Nick Young tem uma história semelhante. Ele era advogado público que se tornou sócio de um escritório em Ipswich. Esta é a história de Nick, em suas próprias palavras, sobre como ele foi para a filantropia. Eu estava bem, ganhando um bom dinheiro em um bom grupo de sócios.
Eu gerenciava o grupo de advogados locais e também um grupo de jovens da igreja. Estávamos arraigados em uma bela comunidade, então sair seria um grande passo. Eu olhei para todos os tipos de opções e comecei a pensar mais e mais sobre a filantropia. Acabei por ir em frente e telefonei para a entidade filantrópica mais próxima que consegui encontrar em Ipswich, que era a Fundação Sue Ryder, dirigida por Lady Ryder de Varsóvia, uma das grandes filantropas do nosso tempo. Liguei para a fundação e fiquei um pouco assustado por ter sido direcionado para Lady Ryder em pessoa. Disse-lhe que só queria falar com alguém sobre como é trabalhar em uma instituição de caridade. Lady Ryder respondeu: "Ah, bem, venha me encontrar e falar comigo então. O que vai fazer amanhã?" Então, literalmente, no dia seguinte, eu estava na sala dela. Uma mulher pequena com grandes olhos, em seu pequeno escritório no Sue Ryder Home, em Cavendish, Suffolk, cercada por pilhas de papel. As pessoas iam e vinham, e havia uma sensação de estar mesmo no centro daquela realidade. Conversamos durante toda a tarde e a maior parte da noite sobre o trabalho dela. Criação de lares para pessoas com câncer e doença do neurônio motor, e o seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial como membro da SOE, Executiva de Operações Especiais. Ela passou muito tempo na Europa Oriental, ajudando as vítimas dos campos de concentração no final da guerra. Era uma história incrível, uma história muito comovente, fascinante e interessante de se ouvir. E eu nunca vou esquecer aquela tarde, porque era julho em Suffolk, e enquanto eu ia embora, havia um grande sol vermelho atrás de um dos clássicos campos de milho de Suffolk. Tive uma sensação fortíssima. Foi tão forte que tive de parar o carro, de que eu tinha sido escolhido para estar ali, no lugar certo. Era onde eu deveria estar. Então, comecei a dar aconselhamento jurídico gratuito para ela e o marido, Leonard Cheshire, detentor de uma Cruz de Vitória, fundador das Cheshire Homes. Ele era uma figura, um homem fabuloso e será considerado um santo algum dia. Também organizei algumas angariações de fundos, ajudando-os com seus vários projetos, principalmente na Anglia Oriental e arredores. Eles costumavam me telefonar uma vez por mês e dizer: "Sr. Young, nós temos uma vaga. Quando é que vem trabalhar para nós?" Bem, em tese, eu estava muito atraído pelas propostas, mas eles não tinham muito dinheiro. Significaria uma queda de 70% no meu salário. Eu ficava fumando cigarros pelo parque, preocupado e aflito com isso, até que minha querida esposa Ellen me disse um dia: "Querido, pelo amor de Deus, você adoraria esse trabalho. Dê uma chance. Podemos vender a casa, podemos nos livrar da hipoteca. Você pode sempre voltar para a advocacia se isso não der certo." E foi assim que acabei trabalhando para Sue Ryder. No primeiro dia, dirigi com ela a madrugada afora até uma das novas aquisições, uma bela casa senhorial chamada Stoughton Harold Hall, em Leicestershire. O meu trabalho era transformar aquilo em um lar para a fundação. Foi o primeiro projeto de construção dentre os muitos que gerenciei. Participei de todas as etapas, desde a aquisição, passando por planejamento, construção, nomeação de funcionários e engajamento de pessoas locais na administração do lar, para que pudéssemos passar a responsabilidade para elas no futuro. Cada casa era uma espécie de projeto de 2 anos. Eu administrava cerca de 4 ou 5 ao mesmo tempo, e eu realmente adorava tudo aquilo desde o início. Sir Nick foi da Fundação Sue Ryder para a Cruz Vermelha Britânica, de lá para o Macmillan Cancer Support, onde recebeu o título de cavaleiro, e, por fim, retornou para o cargo de liderança na Cruz Vermelha. Sobre o seu trabalho atual, diz ele: "E é isso que o torna tão divertido. E é por isso que eu ainda estou aqui 11 anos depois. Porque onde eu encontraria outro trabalho mais interessante, mais desafiador, mais emocionante? Absolutamente todos na organização acreditam apaixonadamente no que estão fazendo e no papel que desempenham. Não há um emprego melhor no Reino Unido, provavelmente nem no resto do mundo." David Urquhart é agora bispo de Birmingham e membro da Câmara dos Lordes.
Ele era anteriormente um executivo da BP. Ele me contou como essa mudança aconteceu. Eu passei 6 anos maravilhosos na BP e tive 6 trabalhos diferentes, todos em planejamento econômico ou marketing. E minha função basicamente era me livrar das coisas. Tudo o que ocorria depois do planejamento, e era muito bom. Ia ser o trabalho da minha vida. Entendendo a minha mudança de direção, tenho sido influenciado não tanto por visões e ideias, mas por pessoas, além do meu compromisso com a fé cristã. Eu tinha um grande conhecimento da Bíblia, porque essa foi a educação que recebi. Eu não tinha vindo de uma família cristã praticante fervorosa, mas as pessoas em Uganda, onde morou durante o período Idi Amin, em um ano sabático depois da faculdade para trabalhar em um projeto das Nações Unidas para ajudar pessoas com deficiência, que tinham tempo para ouvir e conversar sobre a vida e como vivê-la, especialmente as que tinham alguma deficiência física, eram muito contundentes. No que diz respeito à mudança de rumo de uma carreira empresarial, foram os pais das crianças que participavam dos clubes para jovens, onde eu voluntariava nas ruas de Middlesbrough, que me influenciaram. Eles eram majoritariamente trabalhadores siderúrgicos desempregados e, me vendo fazer trabalho voluntário com jovens, perguntaram: por que você não faz isso em tempo integral? E assim, as sementes do que eu faço agora foram semeadas enquanto eu operava em um modo de vida completamente diferente. Acabei saindo, fiz mais alguns trabalhos na BP, depois fui entrevistado pela igreja, entrevistado pelo conselho em Oxford, e foi-me dito que podia estudar lá. Assim, me desliguei completamente da BP. Perguntei ao David se havia algum caminho rápido para o sacerdócio anglicano. Não há. Ele descreveu a sua carreira na igreja da seguinte forma: desista do seu emprego, volte a estudar por 2 anos, volte para a universidade, faça um curso de pós-graduação em Oxford. Aos 32 anos, fui ordenado em York para trabalhar em Hull. Foram quase 5 anos de treinamento e então fui para Hull, trabalhei na cidade por mais 5 anos, tentei estabelecer uma igreja no centro da cidade e então eu fui para Coventry como vigário. Fui a Birkenhead como bispo sufragâneo e, há 5 anos, vim para Birmingham para ser bispo. Anteriormente, paramos a história de Ellen MacArthur no momento em que ela tinha economizado cada centavo para comprar seu primeiro barco, com a extraordinária carreira em navegação de oceanos e quebra de recordes esperando por ela no futuro. É um sacrilégio não escrever sobre todas as suas realizações e recordes, mas ela própria o fez brilhantemente no seu livro Full Circle, 2010. Vamos retomar a história de Ellen, quando ela estava prestes a tomar a sua segunda decisão importante. Foi a maior decisão que já tomei na minha vida, e nunca pensei que pararia o que estava fazendo, porque eu adorava. Era o meu sonho desde os 4 anos de idade. Eu estava vivendo nesse mundo incrível, com pessoas incríveis, realizando projetos que eram simplesmente impressionantes. Estávamos fazendo tudo o que eu sonhava. Eu poderia conseguir qualquer quantia de dinheiro para fazer o projeto de navegação que quisesse. Havia acabado de quebrar o recorde de volta ao mundo. Aquele era o ponto em que podia fazer qualquer coisa, literalmente. Mas foi nesse momento que percebi uma coisa pela primeira vez. Quando você navega ao redor do mundo usando os recursos que tem, se esforça para economizá-los ao máximo, senão nunca quebrará o recorde e nunca terminará o trajeto. Aprendi a definição da palavra finito. O que você tem é tudo o que há. A 2.500 milhas de distância da Terra, você não pode parar para buscar mais recursos. E eu nunca tinha parado para pensar nisso em terra, nunca, nenhuma única vez. Quando saí do barco na linha de chegada, comecei a questionar se o mundo era diferente daquilo. Sabe, no final da minha viagem, eu pude parar e reabastecer os 475 litros de diesel que alimentam 2 computadores e piloto automático muito facilmente. Fiquei realmente impressionada. Foi mais ou menos como olhar em uma bola de cristal e enxergar claramente o futuro. Eu tinha 2 escolhas. Poderia ignorar, deixar aquela visão de lado e continuar navegando ao redor do mundo, o que era meu trabalho dos sonhos,
ou poderia arriscar e aprender. Eu escolhi aprender e iniciei uma jornada de 5 anos até o lançamento da fundação, conversando com cientistas, especialistas, professores, CEOs e agricultores sobre como usamos os recursos, como os recursos alimentam nossa economia, desde viajar a produzir alimentos, tudo. E esses recursos são absolutamente essenciais para tudo o que fazemos, desde gerir um hospital até cultivar alimentos, desde construir um automóvel até abastecê-lo. Quero dizer, o elemento dos transportes, o elemento dos materiais, o elemento das energias, tudo está interligado. Adoro aprender e, quanto mais aprendo, mais envolvida me torno. Visitei usinas elétricas, falei com engenheiros, falei com peritos. Tudo o que descobri me fascinou. Quanto mais eu aprendia, mais pensava como temos um grande desafio pela frente. Eu peguei o relatório da Agência Internacional de Energia, AIE, de 2008. É um relatório que dá orientações a 29 governos em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos da América, a Austrália e a maioria dos países europeus. O relatório, que foi chamado de World Energy Outlook, afirma que temos cerca de 40 anos de petróleo convencional sobrando. Li o resumo executivo e fiquei absolutamente impressionada. Aquele tempo correspondia à minha idade. Tudo o que fazemos envolve o uso de petróleo, e isso me fez perceber que precisamos encontrar uma maneira diferente de operar, pois a dependência desse material poderia ser de 40 anos, poderia ser de 80 anos, mas ninguém acha que será possível ir além disso. Era essa a questão, e foi isso que eu entendi na minha vida no barco. Finito significa finito. Não há mais nada depois que acaba. O ponto da virada para mim foi quando estava pesquisando o carvão. Tinha investigado o petróleo, tinha investigado outros materiais e estava começando a investigar tudo o que está envolvido com energia. Passei a pesquisar sobre o carvão e, em uma visita a uma grande central elétrica a carvão, fiquei no queimador e olhei para uma catedral de canos de 180 metros de altura. O queimador estava sendo reparado pelos engenheiros. Eu estava lá, junto a eles e aos soldadores que o estavam consertando, absolutamente encantada. Foi como descer pelas minas. Aquilo me lembrou meu bisavô, que era mineiro e passou 50 anos da vida dele nas minas da fronteira de Derbyshire e Leicestershire. Ele ainda era vivo quando eu era criança. Eu costumava sentar no colo dele e ouvia as suas histórias de mineração. Ele falava sobre os cavalos de mineração que, quando não trabalhavam mais e eram aposentados, ficavam próximos da mina e os mineiros guardavam as crostas de seus sanduíches para dar para aqueles cavalos, porque tinham trabalhado juntos. Tinham trabalhado no subsolo durante anos. Ele me contou todas essas histórias. O site da Associação Mundial do Carvão, quando pesquisei naquele ano, dizia que ainda restavam 118 anos de carvão. Não é um número exato, não tem como ser. Mas pensei no meu bisavô. Ele ficou vivo até meus 11 anos e nasceu exatamente 118 anos antes daquele ano. Foi isso que me convenceu. Fui ao encontro do desafio mais importante da minha vida. Destaques das entrevistas. Antes dessas entrevistas, nunca tinha associado o processo de tomada de decisão diretamente com sonhos e determinação. Eu o via como algo mais funcional e episódico. Agora percebo como estava errado. Também não tinha compreendido a relevância da força de vontade para a tomada de decisão. Veja Ellen MacArthur e Paddy Eckersley. Ou autonegação. Por exemplo, Tom Hughes Hallett, Sir Nicholas Young e Bispo Urquhart. O livro Willpower, Rediscovering the Greatest Human Strength, 2011, de Baumeister e Tierney, faz algumas afirmações surpreendentes sobre o grau de formação do caráter que pode ser alcançado se negarmos a nós mesmos todo tipo de mimo e frutos proibidos. Os autores também encontram uma explicação científica para esse sentimento de bem-estar que vem,
de acordo com eles, da dieta e do exercício. Aparentemente, o ego freudiano pode ser esgotado por excesso e indulgência, mas você pode construir de volta o tônus muscular do ego, fazendo as coisas certas. Sabiamente, o livro diz para não tentar desistir de todos os maus hábitos ao mesmo tempo. Quanto à negação, publiquei um texto sobre o assunto no ano passado. Ainda não tinha lido Baumeister e Tierney na época. Então, minha visão era mais compassiva do que encorajadora. Artigo do blog. Desistir, a palavra mais triste. Há muitos tipos de decisões, mas a desistência é uma das mais difíceis. Desistir em inglês é traduzido como give up, o que é conhecido como phrasal verb. Expressões compostas por um verbo e uma partícula de outra categoria gramatical que formam uma unidade de significado único. No inglês, a maioria dos phrasal verbs que terminam em up são extremamente positivos. Por exemplo, grow up, crescer, go up, subir, aumentar, change up, mudar, talk up, promover, lighten up, iluminar, make up, reconciliar-se, cheer up, animar, warm up, aquecer. Mas give up no sentido de abandonar alguém ou alguma coisa, com exceções como desistir de situações prejudiciais, tem conotação de perda e privação. A decisão de desistir encerra o caminho para muitas coisas que valorizamos. Desistir de algo deixa marcas na memória, mas nenhuma expectativa posterior. Decidir desistir pode ser muito difícil. Conceitualmente, é muito mais atraente decidir fazer, ir, tentar, experimentar ou ver algo novo. Quando confrontados com uma série de opções, é muito mais atraente contemplar o novo do que a perda do antigo. De alguma forma, a equação de risco e recompensa não é equilibrada quando a escolha é entre um futuro brilhante e a promessa de não voltar atrás. Quando seu parceiro, amigo ou colega optar pela desistência, por favor, seja solidário e compreensivo. É sempre uma decisão difícil.